No dia de hoje, o grande temor ali dentro do Palácio Planalto é sobre a repercussão desses protestos. Se eles vão ser de grande monta, se vão ser protestos significativos, ou seja, manifestações significativas a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro ou não. Ou se será ali, ficará abaixo daqueles protestos, aquelas manifestações feitas pelos estudantes no 15 de maio. Certo, é uma queda de força ali em relação aos protestos que aconteceram naquele dia 15 de maio. Esse é o temor de uma ala do Planalto, é que se você não tiver hoje protestos significativos, mostraria um governo com pouca força exatamente nas ruas. Tem muita força nas redes sociais e agora está tentando sair das redes sociais e também mostrar a mesma força que tem ali na mídia, na internet, no mundo virtual, se também esse apoio se transfere para as ruas. Essa é a expectativa de uma ala do governo. Como eu disse, uma outra ala tem aquele receio de que esses protestos acabem não sendo de forma ali expressivos em relação a isso. Por isso, inclusive, existia uma discussão se o presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República, participaria ou não. De início, ali nos bastidores, chegaram a aventar a possibilidade de ele sim participar desses protestos. Depois ele veio a público e disse que não pretendia participar publicamente dessas manifestações convocadas por dia de hoje por grupos bolsonaristas defendendo o governo do presidente da República. Então ele se ausentou, não vou participar. Ele está no Rio de Janeiro, vem à tarde para Brasília. Ontem participou do casamento do que ele chama do 03, seu filho 03, Eduardo Bolsonaro. E hoje, por volta das 3 horas, ele retorna aqui para Brasília, quando aí talvez a gente já tenha um certo balanço da dimensão destas manifestações no dia de hoje. Na equipe econômica, Marina, existia uma expectativa forte de que esses protestos no dia de hoje, essas manifestações, fossem manifestações a favor das reformas já. A gente vê ali agora, por exemplo, tem uma faixa lá, reformas já, mostrando claramente que é uma linha que o governo gostaria, que a equipe econômica gostaria que essas manifestações, que quem fosse à rua hoje defendesse o governo do presidente Jair Bolsonaro calcado nessa defesa das reformas, principalmente a reforma da Previdência Social, que o governo considera fundamental que seja aprovada agora, no máximo ali, já no Senado Federal, no início do segundo semestre, para que você possa melhorar o ambiente econômico no país. A gente sabe que desde o início do ano as previsões de crescimento estão cadentes, estão ali caindo. A gente começou o ano com uma previsão de que poderíamos crescer na faixa de 2,5%. Hoje já tem economista dizendo que talvez o Brasil cresça só 1%, o mesmo que cresceu nos 2 últimos anos, né? Que cresceu ali no ano de 2017, 2018, foi só 1%. É um crescimento muito baixo para um país que tem mais de 13 milhões de desempregados. E o presidente Jair Bolsonaro precisa tentar melhorar a sua avaliação, melhorar a sua imagem. Isso depende claramente de uma retomada do crescimento econômico. Daí a equipe econômica aguardando, esperando, apostando que essas manifestações de hoje acabem ali servindo como uma pressão sobre o Congresso Nacional para que o Congresso acelere essa votação da reforma da Previdência Social. Dentro do Palácio Planalto, como eu disse, existe essa expectativa sobre o dia de hoje, sobre a dimensão desses protestos. Claramente, Marina, eu conversava reservadamente com os assessores do presidente da República, eles me falavam o seguinte: apesar de uma ala do governo até ter manifestado ser contra esses protestos, afinal, um governo que tem o quê? Quase 5 meses apenas de administração, é muito precoce que um governo dependa de protestos na rua a seu favor, porque é um momento que geralmente todo o governo, né, Marina, está vivendo uma lua de mel com o Congresso Nacional, vivendo uma lua de mel com a sociedade, porque é um governo que, quando começa, sempre tem força política. Mas na administração Bolsonaro está sendo tudo novidade. A economia não reagiu como era esperado e a relação com o Congresso Nacional está muito mais complicada do que se imaginava. Jair Bolsonaro, desde o início, avisou que não entraria num toma lá da cá com o Congresso Nacional. Aí a gente sabe que o Congresso que assumiu, apesar de ter uma grande renovação, tinha uma parte ali de cerca de quase 50% que estava acostumado com o modelo anterior. Isso gerou muito atrito, gerou muito ali desencontro na relação entre legislativo e executivo, e isso acabou também impactando negativamente nas expectativas de crescimento da economia. Então, muita gente também achando o seguinte: olha, é muito precoce? Sim, é muito precoce para um governo depender de apoio nas ruas, né? Estaria ali num momento de capital político elevado. Por outro lado, muita gente torcendo, Marina, dentro do governo, para que, apostando, esperando que essa manifestação do dia de hoje seja significativa para mostrar força do governo nas ruas, para que também seja usado como pressão dentro do Congresso Nacional. Marina.
A convocação para essas manifestações ganhou força nos últimos dias, né? Redes sociais, os deputados aliados também, o presidente. Exatamente, Marina. Ganhou força exatamente como uma contraposição, como a gente já contou aqui, àqueles protestos organizados por estudantes e oposição no último dia 15 de maio, foi durante a semana, numa quarta-feira ali, contra o corte de verbas ali, principalmente no Ministério da Educação, nas universidades. Gerou muito desgaste para o governo, aqueles protestos ali, exatamente por causa dos cortes. Tanto que na semana passada, né, Marina, o governo talvez fosse obrigado a promover um novo bloqueio temporário de verbas no orçamento federal, mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, solicitou a sua equipe econômica para encontrar uma alternativa, e eles encontraram. Fizeram uso de uma reserva de emergência. No último corte, em março, quando eles fizeram ali um bloqueio de quase 30 bilhões de reais, nesses 30 bilhões de reais tinha ali mais 5 bilhões ali, que era uma reserva para emergência. E dessa vez, então, o governo entendeu que é uma emergência porque novos bloqueios de verbas, novos cortes temporários poderiam desgastar mais ainda o governo, poderia ali comprometer o funcionamento de alguns serviços básicos importantes da administração pública, e aí o governo optou exatamente para evitar novo bloqueio, inclusive usou uma parte dessa reserva para recompor o orçamento do Ministério da Educação, evitando exatamente piorar essa relação do governo federal, do Ministério da Educação com as universidades públicas, com os estudantes, e hoje tem, neste domingo, 11 dias depois daqueles protestos, tem agora as manifestações a favor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Claramente, Marina, nos últimos dias, o presidente teve uma preocupação de sinalizar que essas manifestações de hoje teriam de ser realmente uma manifestação a favor de seu governo, a favor de uma agenda que ele está tentando implementar no país, que é a questão da reforma da Previdência, o pacote anticrime. Nessa questão do pacote anticrime, né, Marina, está ali tentando, o ministro Sérgio Moro andou ali se desentendendo com o Congresso Nacional, mas nos últimos dias a relação melhorou dele, principalmente com o Rodrigo Maia, então parece que esse pacote vai começar a caminhar. O que não deve caminhar muito é a questão do COAF, né? Esse órgão importante para o combate à corrupção. A gente viu ali, você acompanhou aqui de perto, Marina, na votação na Câmara dos Deputados, ali no plenário, o COAF foi retirado ali do controle do Ministério da Justiça e devolvido para o Ministério da Economia. No Senado, tem ali gente do PSL, partido do presidente da República, prometendo tentar devolver novamente o COAF, como está sendo pedido nas manifestações de hoje, né? Em alguns pontos do país, os manifestantes pedem que o COAF fique ali sob o controle do ministro Sérgio Moro, no entendimento de que é um instrumento muito importante e é no combate à corrupção. O problema que o próprio presidente da República externou é que se você muda ali no Senado Federal, essa medida provisória tem que retornar para a Câmara dos Deputados, que é a medida provisória 870, que reestrutura a esplanada dos ministérios. E ela perde validade, né, Marina, no dia 3 de junho, que é essa segunda-feira agora, na seguinte. Então, se ela for modificada no Senado, ou seja, os senadores conseguirem ali alterar, devolver o COAF para o Ministério da Justiça, ela tem que voltar para uma votação na Câmara, e aí, como o prazo é muito exíguo, ela pode perder a validade. Se perder a validade, olha só, voltaremos a ter 29 ministérios no país. É tudo que o presidente não quer, é tudo que o país não precisa. Num momento de austeridade, é preciso dar uma sinalização de que o governo está apertando o cinto. Então, o próprio presidente externou publicamente, olha, é melhor aprovar a medida provisória, os senadores, né? É melhor que os senadores aprovem do jeito que está, para evitar exatamente correr esse risco de que ela caduque. Ou seja, apesar deste pedido dos manifestantes hoje aí para que o COAF volte para as mãos do ministro da Justiça, talvez isso não aconteça por causa do risco exatamente de essa medida provisória perder a validade. O presidente falou, olha, a gente não ganha todas, a gente ganhou várias votações no Congresso nessa medida provisória, a maior parte da medida provisória foi preservada, da MP 870, perdemos na questão do COAF. O governo conseguiu ali pelo menos um tempo ali, né? Conseguiu na questão tinha um artigo lá que limitava os poderes dos auditores fiscais em investigação, limitando que eles poderiam só ficar restritos a questões tributárias, se encontrasse ali qualquer questão relacionada à corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa, eles não poderiam comunicar automaticamente ao Ministério Público, teriam que pegar uma autorização judicial. Esse ponto foi retirado ali da medida provisória. Pode ser alvo de um projeto de lei
em tramitação em regime de urgência, mas por enquanto isso não está totalmente certo, tem essa promessa, mas pelo menos não entrou na medida provisória e que vai ser submetida agora a uma votação no Senado, e muita gente achava que essa disposição, essa limitação dos poderes dos auditores acaba enfraquecendo o combate à corrupção. Então isso ficou fora. Então tem todo esse pano de fundo nessas manifestações do dia de hoje, Marina, que por enquanto estão e devem, esperamos, que continuem ordeiras pelo país, em defesa do governo do presidente Jair Bolsonaro, neste momento focadas principalmente nessa agenda das reformas, né? O presidente preocupado com isso, a equipe econômica, principalmente o ministro Paulo Guedes, com quem eu conversei, troquei mensagem durante a semana, ele nessa preocupação de que o governo ganhe força para aprovar a reforma da Previdência, porque ela é essencial para que o país volte a ter equilíbrio nas contas públicas e a gente volte a crescer de forma sustentável, que é tudo que o país precisa neste momento, Marina. Com certeza, e vai ser uma semana de grandes emoções no Congresso, né? A votação da medida provisória da reforma administrativa no Senado. A gente vai acompanhar no Globo News, claro. Obrigada. Terça-feira.